Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos continuar a exposição dessa carta. Iniciamos em 2 semanas. E hoje nós vamos para o verso 9 ao verso 12. Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 12. A palavra do Senhor nos diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Até aí. Meus irmãos, nós vimos aqui na parte introdutória, o estudo dessa carta, que Paulo escreveu essa carta por volta de 61 e 63 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma. Depois da sua terceira viagem missionária, nós encontramos esse relato em Atos capítulo 21. Ele foi preso e depois de um tempo foi conduzido para Roma, e lá ele cumpriu a sua prisão domiciliar, que lhe deu essa liberdade de receber pessoas conhecidas. Inclusive, nós vamos ver mais à frente que quando ele diz, desde o dia que o ouvimos, muito provavelmente é que ele está se referindo a Epáfras, que o visitou em Roma, e então passou a ele algumas informações acerca dessa igreja. A semana passada nós vimos o verso 1 ao verso 8, que Paulo saúda aquela igreja e apresenta ali diante de Deus a sua gratidão pelo relato que ele recebeu acerca da fé daqueles queridos irmãos. Eles tinham uma fé verdadeira em Cristo. Paulo fala isso no verso 4, a parte inicial. Paulo louva a Deus também pela forma como aqueles irmãos demonstravam o amor fraternal. E ele diz que, e do amor que tendes para com todos os santos. E Paulo menciona ainda a esperança que eles tinham em Cristo, a esperança da glória, a esperança do Evangelho. E ele traz uma série de observações no sentido de que aqueles irmãos pudessem ficar atentos, porque eles tinham vindo do paganismo. Nós vimos na introdução que a igreja de Colossos era composta por judeus e uma outra parte de gentios. Gentil, na linguagem bíblica, é todo aquele que não é judeu. Então, a composição da igreja de Colossos era essa. Então, Paulo, de modo especial, tem uma atenção com estes irmãos que tinham vindo do paganismo. Tenham cuidado para que vocês não venham cair novamente nos pecados nos quais vocês viveram anteriormente. Nós vimos também na introdução que a igreja de Colossos estava enfrentando, já nos primeiros séculos, os efeitos de uma heresia que se tornou mais conhecida no segundo século, que é o gnosticismo, que era uma mistura de elementos da filosofia grega com elementos de várias outras religiões, inclusive do judaísmo. Então, aqui na época de Colossos, essa heresia ainda não estava encorpada, digamos assim, mas já havia a semente.
aquilo que alguns autores chamam de o protognóstico ou protognosticismo. E qual é o perigo dessa heresia? Que ela, baseando-se no pensamento grego de que o corpo é mau, negava a humanidade de Cristo. Se a matéria é má e o que é bom é o espírito, Jesus não pode ser Deus. Porque como é que ele, sendo Deus, pode receber algo mal, que é o corpo? Então havia esse dualismo, no pensamento das pessoas naquela época, por conta da filosofia grega, que entendia que a matéria é má. O resultado disso é que alguns estavam negando a divindade e a humanidade de Cristo. É por isso que a carta aos Colossenses, alguns autores dizem que é um tratado de Paulo defendendo a divindade de Cristo e a sua humanidade também. Se nós observarmos a partir do capítulo 2, especialmente, aliás, a partir do capítulo 1, no próximo texto, a partir do verso 13, nós vamos ver que Paulo entra nesse assunto de maneira muito firme, porque ele tinha um propósito de vacinar aquela igreja, digamos assim, contra essa heresia. É o que nós fazemos hoje. Quando a gente percebe qualquer falso ensino que de alguma forma ameaça a igreja, a gente mostra o ensino bíblico correto a respeito daquele assunto. É o que Paulo faz na carta aos Colossenses. Bom, no texto de hoje, versículos 9 a 12, Paulo continua a sua súplica a Deus, e agora o seu desejo é que aqueles irmãos pudessem compreender de maneira mais clara a vontade de Deus. Então o tom do capítulo 1, do 9 ao 12 é esse. Paulo continua a sua obra de intercessão em favor da igreja, para que aqueles irmãos pudessem ter uma compreensão melhor da vontade de Deus para eles. Então eu gostaria já de iniciar aqui falando da importância da oração. Esse é um tema, eu procuro no final do estudo tocar nos temas teológicos que Paulo aborda em cada passagem, e a gente pode dizer que este é um deles: oração. Meus irmãos, oração é um meio de graça, e nós, como servos de Deus, precisamos orar. A oração é um meio de nós nos sujeitarmos a Deus, pedir a Ele orientação para as nossas vidas. É uma forma de estreitar também o nosso relacionamento com o Senhor, e acima de tudo, é uma forma de obediência, porque a oração é um mandamento. Nós encontramos na Escritura vários mandamentos a esse respeito. Eu entendo, portanto, que Paulo compreendia que as armas que aquela igreja precisava usar, a igreja de Colossos, não eram armas carnais, mas entre outras, o conhecimento de Deus e a oração. Isso faz parte do pensamento de Paulo. Ele, quando escreve, por exemplo, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele diz que as armas com que lutamos não são armas do mundo. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, para combater as heresias de Colossos, mais do que o conhecimento teórico, Paulo orava pela igreja. Eu entendo que isso nos traz um princípio importantíssimo no contexto de igreja, da importância que nós temos de orar uns pelos outros, de intercedermos uns pelos outros, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos preserve, para que Deus preserve a nossa mente dos falsos ensinos que têm circulado por aí afora. Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Deixe a sua Bíblia aberta, porque o nosso método é expositivo, então a gente vai fazendo a leitura aqui da passagem na medida em que a gente vai expondo. Então, Paulo incessantemente ora pela igreja. Veja o que diz o verso 9, a parte A. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Aqui já tem uma coisa que eu chamo a atenção dos irmãos. Essa expressão que Paulo usa aqui, por esta razão. A pergunta aqui é: que razão? Que razão é esta?
que ele diz que é por esta razão, que ele diz também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Essa expressão aqui do verso 9 está ligando os versos 9 a 12 aos versos anteriores, 3 a 8. Então, quando Paulo diz, por esta razão, desde o dia que ouvimos o testemunho de vocês, continuamos a orar por vocês, Paulo está se referindo ao que ele falou, por exemplo, nos versos 4 a 6, quando ele destaca ali a vida espiritual dos colossenses. E ele diz que pela fé e pelo amor que eles demonstravam uns pelos outros, uma fé vigorosa que produzia frutos e levava aqueles irmãos a testemunharem em todo o mundo, ou seja, o evangelho que chegou até eles, muito provavelmente por meio de Epáfras, não ficou com eles. Esses irmãos desenvolveram uma fé piedosa, uma fé fervorosa, ao ponto deles testemunharem com outras pessoas também aquela fé recebida. Então Paulo está se lembrando disso. Uma outra coisa que Paulo se lembra é do evangelho. Nós vimos isso no verso 5 do capítulo 1, quando ele diz que esses irmãos receberam o verdadeiro evangelho. Vejam o que diz aí o verso 5: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Então, quando Paulo diz no verso 9, por esta razão, ele está se referindo a estas razões mencionadas aqui nos versos anteriores. E eu acredito que Epáfras está incluído aqui também, porque nos versos 7 e 8, Paulo agradece a Deus pela vida de Epáfras, que ele chama aqui de fiel conservo, que havia levado o evangelho provavelmente àqueles irmãos. E aí ele diz assim: desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Desde o dia que o ouvimos, quem? A quem Paulo está se referindo quando diz aqui que ele recebeu esse testemunho, as informações? Epáfras. Então, como Paulo estava preso, a possibilidade mais real é de que Epáfras foi visitar Paulo, porque ele estava numa prisão domiciliar. Os irmãos podem conferir essa informação nos capítulos finais do livro de Atos. Depois deem uma olhada nos capítulos finais do livro de Atos, que Paulo estava numa prisão domiciliar e recebe essas pessoas. É muito provável que Epáfras, já depois de ter evangelizado a cidade de Colossos, a igreja surge ali, e agora Epáfras vai visitar Paulo, levando informações de como aquela igreja se encontrava. E o testemunho que Paulo recebe, meus irmãos, de Epáfras acerca da igreja, é um testemunho animador. É tão bom quando a gente, por exemplo, a igreja que você frequentou por muito tempo e depois foi embora para uma outra cidade, ou a sua igreja de origem, e depois você se muda para um outro lugar e você recebe informações dizendo assim: olha, a igreja continua forte, aqueles irmãos continuam vibrantes na fé. Isso anima a gente. Mas como é triste quando a gente ouve informações dizendo assim: olha, a igreja tal está passando por um momento difícil, muitos irmãos já saíram da igreja, a igreja está passando por uma dificuldade muito grande. Paulo recebe o testemunho de Epáfras, e o testemunho que ele recebe é um testemunho maravilhoso. E aí Paulo diz: por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar. Aí agora vem os motivos da oração de Paulo. Esse é o segundo ponto. Por que Paulo orava? Por quais motivos Paulo orava? E eu gostaria de destacar aqui o primeiro. Veja aí o que diz o verso 9 ainda. Ele diz: e de pedir para que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade.
Esse é o primeiro motivo pelo qual Paulo ora por aquela igreja. Paulo não ora por crescimento numérico. Paulo não ora por crescimento financeiro. Paulo não ora por nenhum outro motivo, a não ser primeiramente para que aqueles irmãos compreendessem de maneira mais clara qual era a vontade de Deus para as suas vidas. E eu chamo a atenção dos irmãos que Paulo usa uma expressão aqui que era muito familiar daquele contexto da igreja de Colossos. A expressão que Paulo usa aqui é epignosco. Pelo som já dá para os irmãos compararem com uma outra palavra. Gnosticismo, que vem de gnose. Essa palavra que Paulo usa aqui, epignosco, tem a mesma raiz de onde aquelas pessoas ali da cultura da cidade de Colossos extraiu a palavra para se referir ao conhecimento vindo da filosofia. Então Paulo usa um termo que era muito familiar para dizer o seguinte, e aqui é o ponto que eu gostaria de destacar. É como se Paulo dissesse: vocês vivem num contexto onde as pessoas dão muita importância ao conhecimento humano, o conhecimento vindo da filosofia, mas eu gostaria de dizer a vocês que existe um conhecimento que é muito melhor, que é o conhecimento da vontade de Deus. Mais do que conhecer, do ponto de vista do conhecimento geral, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da vontade de Deus de maneira mais profunda. O conhecimento é importante, meus irmãos, e nós devemos buscá-lo. Deus nos deu uma mente para isso, para que a gente possa exercitar a mente e conhecer o máximo que nós pudermos em termos de cultura geral. Mas de nada vale o nosso conhecimento se esse conhecimento não glorifica a Deus, não o honra. E Paulo está querendo inculcar na cabeça desses irmãos que mais do que conhecer a cultura geral, eles precisavam se aprofundar no conhecimento de Deus, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, nós o amamos. E quanto mais nós o amamos, nós descobrimos o seu plano para as nossas vidas, e isso nos impulsiona a servi-lo de maneira melhor. Quanto mais conhecemos a Deus, a tendência natural é que nós nos aprofundemos mais ainda numa intimidade, numa relação mais próxima com o Senhor. Então Paulo ora primeiramente para que aqueles irmãos, ele diz: e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. E eu entendo que quando Paulo fala aqui de conhecer a Deus, é mais do que um conhecimento de saber quem Deus é. É um conhecimento que produz efeitos práticos. Porque veja, olha o verso 10. Nós não vamos expor ele agora, daqui a pouco a gente chega nele. Agora, no verso 10, Paulo vai falar a finalidade desse conhecimento. Ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Nós presbiterianos primamos pelo ensino, e isso é bom, isso é correto. Mas nós não podemos enfatizar o conhecimento, o ensino pelo ensino. Há um propósito em a gente conhecer mais a vontade de Deus. Há um propósito em a gente mergulhar no conhecimento da palavra. E o propósito é que nós sirvamos melhor a Deus. Sabe por quê? Porque o conhecimento pelo conhecimento, qualquer ímpio pode fazer isso. Eu conheço, por exemplo, pessoas que têm um conhecimento bíblico, teológico, profundo, mas com o propósito de refutar os crentes. Tem gente que estuda a Bíblia com esse propósito. E com o propósito é: quando chegar um crente, eu vou ter argumentos, eu vou ter munição para poder contrapor o que ele vai dizer.
Então o conhecimento pelo conhecimento não é o propósito, e Paulo ora não é por esse tipo de conhecimento. É tanto que no verso 10 ele diz, a fim de quê? Ou seja, eu estou orando para que vocês conheçam mais a vontade de Deus, para que conhecendo mais a vontade de Deus, possam servi-lo de maneira melhor. Em outras palavras, o que Paulo queria é que esses irmãos tivessem a mente de Cristo, e não uma mente secularizada. Vejam o que ele diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo queria que esses irmãos tivessem uma mente cristocêntrica, a mente de Cristo, não uma mente secularizada. Eu costumo fazer no final as aplicações, mas deixa eu já fazer uma aplicação aqui desse ponto. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época, um período que as pessoas dizem que nós estamos vivendo no Ocidente, um período pós-cristão. Porque apesar do Ocidente, o cristianismo ser a religião predominante, a maneira como as pessoas enxergam a realidade, eu estou falando aqui das mais diversas áreas, questões de família, questões comportamentais, questões éticas, de moralidade, questões econômicas, políticas, a maneira como as pessoas enxergam todas essas áreas, às vezes partem o pensamento delas de bases anticristãs. O que Paulo está querendo levar esses irmãos é a compreensão de que eles precisam olhar para todas as áreas a partir do ponto de vista de Deus. É por isso que nós precisamos conhecer mais e mais a vontade de Deus e nos aprofundarmos neste conhecimento. E não vos conformeis com este século, não tomem a forma, mas transformai-vos pela renovação da mente. Primeiro motivo pelo qual Paulo ora, para que eles pudessem conhecer plenamente a vontade de Deus. Segundo, veja ainda aí o verso 9, a parte final, quando ele diz assim: em toda sabedoria e entendimento. Essa palavra sabedoria nós temos explorado ultimamente aqui muito na igreja, no estudo de Provérbios, porque o tema de Provérbios é que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios é uma literatura de sabedoria, literatura sapiencial. Esse é o gênero literário. E o que é sabedoria? É diferente de conhecimento. Uma pessoa pode ter muitas informações, muito conhecimento geral sobre várias áreas, mas não ter sabedoria para lidar com as questões práticas do dia a dia. O inverso também é possível, que alguém não tenha uma cultura muito elevada, mas que tenha uma sabedoria invejável nas coisas básicas do dia a dia. Sabe onde a gente vê isso? Naquelas pessoas mais simples. Aqueles irmãos que já tiveram a oportunidade de conversar, por exemplo, com um seu João lá da zona rural, um homem que não teve a oportunidade de estudar, que não fez nem o ABC, a cartilha antigamente, não sabe nem fazer o nome dele, mas quando o seu João abre a boca, você percebe sabedoria exalando dos lábios dele. Educou os filhos com sabedoria, construiu a família com sabedoria, nunca passou por nenhum percalço financeiro, porque sempre soube cuidar ali das finanças, muito pouquinhas da casa, mas sempre soube administrar bem. Seu João, portanto, não tem uma cultura geral, mas tem sabedoria, porque ele sabe lidar com as coisas básicas. Então, quando Paulo diz aqui que ele estava orando para que eles pudessem crescer em toda a sabedoria, o que Paulo estava dizendo era para que eles pudessem colocar em prática, analisar todas as possibilidades no dia a dia, nas decisões, e tomar o curso certo, tomar a decisão certa, seja em que área
ou fosse em que área eles pudessem ter que decidir. Então Paulo ora pelo crescimento em sabedoria, mas ainda ele diz discernimento ou entendimento espiritual. É isso que está aí no finalzinho do verso 9. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que é entendimento espiritual? É discernimento. É o que na primeira carta de João, no capítulo 4, é chamado de unção do Santo ou unção do Espírito. Quando, eu acho que recentemente eu preguei aqui nesse texto na igreja, eu trouxe um estudo bíblico. Normalmente no meio evangélico, as pessoas falam de unção do Espírito e elas estão pensando naquelas manifestações, externas, de grito, de choro, supostas manifestações espirituais. Mas unção, no contexto bíblico, especialmente na carta de João, tem a ver com a capacidade que nos é dada pelo Espírito Santo para discernir a verdade da mentira. Normalmente o discernimento na Bíblia tem a ver com verdades, com conhecimento. Então quando Paulo ora aqui para que eles tivessem entendimento espiritual, o que ele estava pedindo a Deus é que Deus desse a eles a capacidade de perceber as falsas doutrinas e abraçarem a verdadeira doutrina. Qual é o impacto disso na igreja de Colossos? É que a igreja de Colossos estava sendo ameaçada por uma doutrina falsa. A pergunta que eu faço para os irmãos: nós precisamos hoje de sabedoria e de discernimento espiritual, de entendimento espiritual? Entendo que sim, porque hoje está cada vez mais difícil você discernir a verdade da mentira. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia o seguinte: antigamente, você pega aí 2 décadas atrás, quando a gente falava de doutrinas falsas e doutrinas verdadeiras, é como se você estivesse diferenciando o preto do branco. Não, isso aqui é a verdade, isso aqui é mentira, porque é o oposto da verdade. Hoje não, hoje você tem que distinguir tons e sobretons. Então você vê no meio evangélico hoje uma linguagem, um linguajar que parece bíblico, que parece correto, porque usa a mesma linguagem evangeliquez, usa o nome de Cristo, usa o nome de Deus, usa alguns termos bíblicos, mas o fundamento de muitas dessas religiões é falso. É o que a gente vê, por exemplo, nesses movimentos do meio evangélico brasileiro, que, por exemplo, fala de Cristo como Salvador, mas acrescenta também uma série de outras práticas, como por exemplo o curandeirismo, ou a guarda de dias, como sendo algo essencial para a salvação. Então observe que eles usam uma linguagem muito parecida com a nossa, mas o fundamento da fé deles é falso. É por isso que algumas pessoas se confundem, e é muito comum as pessoas dizerem assim: pastor, eu estou frequentando aquela igreja. E aí quando a pessoa é orientada, diz assim: olha, essa não é uma igreja muito boa para você frequentar, por isso. Aí a pessoa vira e diz assim: pastor, mas eles falam em nome de Deus, eles falam no nome de Cristo, eles falam que a salvação é em Cristo. Qual é o problema? É que hoje nós temos que diferenciar não mais preto no branco, porque isso é muito fácil, mas você tem que separar tons sobre tons, um tom mais escuro de um tom um pouco menos escuro. É como se fosse um preto mais escuro e um preto menos escuro, um marronzado escuro, um marrom escuro. Como é que a gente discerne isso? Pelo entendimento espiritual. E é por isso que Paulo ora. Agora, a partir do versículo 10, Paulo vai nos apresentar as razões, o propósito da sua oração. Por que Paulo orou pedindo que Deus desse sabedoria, entendimento espiritual àqueles irmãos, e que eles pudessem também conhecer plenamente a vontade de Deus? Veja o que diz o verso 10. Vamos ler juntos? A parte inicial: a fim de viverdes
para o seu inteiro agrado. Esse é o primeiro motivo. Paulo ora para que eles tivessem compreensão da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual, para que eles pudessem viver a vida cristã de maneira digna, ou seja, de maneira coerente. Aí aqui nós vemos uma questão muito importante: o dualismo conhecimento e prática, que as pessoas tanto rechaçam hoje, falam mal, dizem assim: olha, esse negócio de doutrina não presta, não faz igreja cumprir a sua missão, ou não desenvolve a igreja. Nós observamos aqui que Paulo não pensa dessa forma, porque quando ele fala do conhecimento de Deus, ele logo vincula ao viver. A gente não pode dissociar a doutrina da prática, nem a prática da doutrina. O problema é que nós enfatizamos às vezes uma coisa e desprezamos a outra. Aí a gente vê, por exemplo, no meio evangélico hoje, em alguns lugares se enfatiza tanto a doutrina e fica só na doutrina, e a prática é esquecida. E na maior parte a gente vê uma ênfase na prática sem um fundamento teológico. O que é que acontece? Você vê um monte de coisa no meio evangélico aí que é dito em nome de Deus. Por quê? Porque falta um fundamento, um conhecimento. E Paulo diz que a razão do porquê ele estava orando é para que aqueles irmãos pudessem viver dignamente o evangelho, pudessem de fato agradar ao Senhor vivendo para isso. É impossível a gente viver a vida cristã da maneira correta, como Deus quer, se nós não o conhecemos, se nós não conhecemos a sua palavra. Mas Paulo coloca uma outra razão, dentro dessa ideia de viver dignamente, agradando a Deus. Paulo coloca aí que eles deveriam frutificar. Paulo diz que nós devemos viver a vida cristã de maneira digna, e ele ora por isso. Mas como é que isso é visto na prática? De que maneira nós podemos dizer assim: olha, aquela igreja ou crente tal está vivendo a vida cristã dignamente? E aí Paulo coloca, em primeiro lugar, quando essa pessoa frutifica em toda boa obra. Olha o que ele diz, verso 10 ainda, a parte B: frutificando em toda boa obra. E mais embaixo ele vai falar do pleno conhecimento. Frutificando em toda boa obra. Meus irmãos, uma das marcas principais, visíveis, de um cristão verdadeiro são os frutos. É a frutificação. Nós não precisamos dizer para as pessoas que nós somos eleitos. Os nossos frutos irão demonstrar isso. Eu me lembro de um jovem da minha igreja de origem, que ele dizia o seguinte: ele se afastou da igreja, e ele dizia isso publicamente. Se afastou da igreja e ele dizia: mas se eu for eleito, eu sou eleito, eu me considero um eleito. A gente dizia: mas como assim? A gente não pode dizer que você não é, mas você não pode se escorar nesse argumento para encontrar um consolo para a sua mente e continuar vivendo no pecado. Ele diz: não, mas eu aprendi que eu sou eleito, e um dia eu vou voltar. É muito comum as pessoas raciocinarem dessa forma. Eles dizem assim: não, eu tenho convicção que eu sou eleito, não importa como eu viva. O que Paulo está dizendo aqui, não existe isso não. Os nossos frutos autenticam ou não a nossa fé. E quando Paulo fala aqui frutificando em toda boa obra, ele está pensando, por exemplo,
no viver em obediência a Deus, ele está pensando na oração, ele está pensando de pessoas que vivem de uma maneira justa, que agrada a Deus, ele está pensando nas iniciativas da evangelização, no processo de fazer novos discípulos. Tudo isso, do ponto de vista bíblico, é boa obra. Boa obra não é só ajudar o pobre e o necessitado, também, mas boa obra tem a ver também com a nossa atitude em relação aos mandamentos de Deus. Se estamos vivendo em obediência, nós estamos vivendo na prática das boas obras. E nós observamos que este é um princípio que se repete na Escritura, de que as boas obras, de alguma forma, são um selo de uma fé verdadeira. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Se a fé não tiver obras, é morta. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, de 8 a 10, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí a gente para nesse versículo, mas ele continua: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós dizemos o seguinte, que nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Uma vez que fomos salvos, nós devemos evidenciar isso na nossa prática, de que a nossa fé é autêntica, é verdadeira. E aí ele continua, Paulo, no verso 10 ainda, a parte final, e ele diz: crescendo no pleno conhecimento de Deus. E aqui eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um detalhe, uma sutileza no texto, que às vezes a gente passa por cima e não percebe. Pastor, não é o mesmo que ele já tratou lá no verso 9? Não. No verso 9, Paulo disse que ele orava para que aqueles irmãos conhecessem plenamente a vontade de Deus. Aqui ele está dizendo que eles deveriam crescer no pleno conhecimento de Deus. Tem mais a ver aqui com uma questão pessoal de envolvimento. O que Paulo está dizendo é: você precisa conhecer o próprio Deus, não só a vontade dele para a sua vida, mas conhecer também o próprio Deus, tendo um relacionamento pessoal com ele. Quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é verdadeiro, Deus é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. Nessa segunda parte aqui no verso 10, é isso que Paulo está dizendo: eu desejo que vocês conheçam a Deus, não só a vontade dEle, mas o conheçam de maneira pessoal, conheçam o próprio Deus. O profeta Jeremias, eu gostaria de ler esse texto, no capítulo 9, versículos 23 e 24, olha só o que o Senhor diz por meio do profeta Jeremias. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Olha só: em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Por meio de Jeremias, o que Deus diz é: eu quero que vocês me conheçam. Conheçam a mim, que eu sou misericordioso, que eu sou o Senhor, que eu faço justiça na terra e que eu executo os meus juízos. Eu entendo que o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Colossos é isso: vocês precisam conhecer a vontade de Deus, mas vocês precisam conhecer o próprio Deus, no sentido de ter um relacionamento pessoal e vital com Ele.
Ele continua. Verso 11. Vamos ler juntos? A parte inicial. Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Um outro desejo que Paulo manifesta aqui é de que aqueles irmãos pudessem ser fortalecidos com poder. E aí ele fala longanimidade e perseverança. Nós precisamos desse fortalecimento, meus irmãos, porque nós somos fracos na fé. Como nós precisamos. No domingo, na exposição do Salmo 10 aqui na igreja, nós vimos que às vezes a nossa fé ela pode oscilar. O Salmo 10 foi escrito por um servo de Deus, mas que em algum momento ele começou a enxergar as coisas de uma maneira distorcida. E ele chegou à compreensão de que parece que em alguns momentos Deus simplesmente não age. Ele permanece completamente indiferente, inerte ao que está acontecendo. Quando a gente olha para a nossa caminhada com Deus, a gente percebe que existem momentos que a gente está lá em cima, mas existem momentos que a gente está lá embaixo. Tem momentos que a nossa fé está vigorosa, mas tem momentos que a nossa fé está vacilante. É por isso que Paulo ora para que aqueles irmãos pudessem ser fortalecidos com todo o poder. Na igreja de Cristo hoje, também os servos de Deus passam por momentos assim. Momentos de esfriamento. E já pegando aqui esse momento que nós estamos vivendo agora, de afastamento, é muito propício para isto. Porque a gente está longe daqueles meios que Deus deixou para o nosso crescimento na fé. E se a gente vacilar em casa, a questão da leitura da palavra, da oração, a gente vai endurecendo o coração, tornando o coração insensível para as coisas de Deus, e de repente a nossa mente começa a se ocupar com coisas que a gente diz: opa, parece que eu estou indo longe demais, preciso voltar para os trilhos novamente. É por isso que Paulo ora por esses irmãos, para que eles fossem fortalecidos com todo o poder, segundo a sua força. E aí Paulo cita duas coisas: perseverança, que é a graça que recebemos de Deus para suportar as adversidades, as dificuldades e as provações. E quando Paulo fala de longanimidade, ele está falando da paciência diante das provações, resignação. Então, essas duas palavras, embora elas pareçam ter significados próximos, elas são diferentes. Perseverança tem a ver com suportar a dor. Longanimidade tem a ver com paciência. A capacidade de se refazer diante das dificuldades da caminhada. Eu cito aqui um autor chamado Jack Arnold. Ele escreve o seguinte acerca da perseverança e da longanimidade: perseverança é permanecer em Cristo nas provações e diante das circunstâncias adversas. Paciência ou longanimidade é representar Cristo quando enfrentamos a ira, a malícia, a provocação e o ódio de alguém. Perseverança tem a ver com permanecer em Cristo. Longanimidade tem a ver com representar Cristo diante de uma situação adversa. Porque como é que nós reagimos diante de uma situação de malícia, de provocação e de ódio que alguém vem contra nós? De maneira impulsiva. Nós somos assim, naturalmente nós somos assim. Longanimidade tem a ver com essa capacidade de esticar um pouco mais o ânimo e não responder, não reagir
na bucha. Meus irmãos, como nós precisamos disso, porque existem situações que o nosso velho homem grita dentro de nós, grita, especialmente numa situação de conflito. E aí Paulo diz assim: eu tenho orado para que Deus fortaleça vocês na perseverança e na longanimidade, na paciência. Por fim, o quarto motivo aqui, pelo qual Paulo coloca como propósito da sua oração, para que aqueles irmãos vivessem dignamente, agradando a Deus. Como? Frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus e não só da vontade dEle, para que aqueles irmãos fossem fortalecidos com poder e nas virtudes cristãs, tais como perseverança e longanimidade. E aí Paulo conclui dizendo assim, vamos ler juntos o verso 12? Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A Nova Versão Internacional traduz assim esse versículo: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança do reino, da herança dos santos no reino da luz. A última coisa que Paulo menciona aqui é a gratidão. Dando graças a Deus. Eu entendo que Paulo gostaria também que aqueles irmãos pudessem ser agradecidos. Naturalmente nós somos ingratos, e isso não precisa que ninguém nos ensine. Desde criança nós somos assim. Você recebe uma coisa, Pai lhe deu, na mesma hora que ele já não presta mais, você já quer outra coisa, porque o coleguinha ali já apareceu com outro. Então o seu sapato, que era tão bonito, que você tão queria, já não presta mais, tem que ser o do outro. O carrinho que você tanto almejou já não serve mais, tem que ser o do outro. E você acha que essas coisas mudam quando a gente cresce? Não. Deus nos abençoa de maneira graciosa, Deus derrama bênçãos sobre nós, bênçãos incontáveis, como eu sempre menciono, mas a gente tem sempre aquela tendência para murmuração, sempre falta mais. É como Israel, Deus providencia as codornizes, entope o nariz do povo de codorna, e eles estão se lembrando do Egito, dizendo assim: como era boas as panelas do Egito, nós comíamos alho. Como era bom o Egito. Deus manda codorna. Meus irmãos, hoje, vocês já prestaram o preço de uma codorna no supermercado? É carne nobre, caríssima. E Deus fazia assim, chover do céu. Imagine codornizes fresquinhas. Eles só tinham o trabalho de matar a codorna e assar e comer ali no deserto. Deus faz brotar a água da rocha fresquinha, e o povo está reclamando. E nós não somos muito diferentes. Então Paulo encerra esta carta dizendo: eu sou grato a Deus. E é como se ele dissesse: eu estou orando para que vocês sejam gratos também, para que vocês sejam agradecidos ao Senhor pelas bênçãos que têm recebido dEle. Nós precisamos desenvolver a gratidão, a ação de graças. E eu entendo, meus irmãos, que a ação de graças não só deixa Deus satisfeito, como muda também o nosso interior. Pessoas que têm atitude de gratidão, elas têm uma atitude mais positiva em relação à vida. Pessoas que murmuram muito têm uma atitude negativa em relação à vida. E qual é o resultado disso? E eu entendo que muitas das nossas questões internas, inclusive de problemas que nós desenvolvemos de diversas ordens, emocional, espiritual, tem a ver com essa forma como nós enxergamos a vida. Se nós temos uma postura de gratidão, a gente passa a ver a vida com mais colorido. Mas se a nossa postura é de reclamação,
tudo é cinza, nada tem graça, nada presta. A flor mais linda do mundo, você vai encontrar uma pintinha ali para dizer: olha o defeito. E nós somos assim. E Paulo diz: dando graças ao Pai que vos fez dignos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo agradece. E eu quero concluir esse ponto lendo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 16 a 18, onde o próprio Paulo, se dirigindo à igreja de Tessalônica, ele diz: regozijai-vos sempre, alegrem-se dobrado. Esse é o sentido da palavra regozijar, é ter um regozijo em dobro, é ter uma alegria dobrada. E ele diz mais: orai sem cessar. E aí ele conclui o verso 18 dizendo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo não diz: deem graças por algumas coisas e por outras não. Ele diz: em tudo dai graças. E isso só é possível para aqueles que foram resgatados por Deus, de entender que todas as coisas que acontecem nas suas vidas têm um propósito maior de Deus para nós, mesmo que a gente não consiga compreender. É por isso que nós devemos dar graças em todas as coisas. Meus irmãos, eu entendo que essa passagem é muito necessária para nós. Eu já vou concluir fazendo algumas rápidas aplicações. Se os irmãos depois tiverem alguma observação, pergunta para fazer, fiquem à vontade. Mas eu entendo que um dos princípios importantes que Paulo nos ensina aqui, que nós podemos extrair como teologia dessa passagem, é a oração. Nós devemos orar ao Senhor, e de modo mais específico, devemos orar uns pelos outros. Como é bom saber que tem alguém orando por nós. Que coisa abençoadora. Saber, de vez em quando isso acontece comigo, como pastor. De vez em quando alguém manda uma mensagem para mim e diz: pastor, eu estou orando pelo senhor. É um gesto simples. Eu estou falando, não é porque é só o pastor, não. Faça isso uns com os outros. Devemos ter essa prática de orar uns pelos outros e avisar, que é importante. Deus sabe, mas isso muda a vida de quem sabe que você está orando por ela ou por ele. Então, isso é abençoador demais, saber assim: olha, irmão fulano de tal está orando por mim. Isso é muito bom. E aí Paulo, eu entendo que ao orar aqui pela igreja, ele está querendo nos incentivar a essa prática da oração uns pelos outros, da intercessão. E os motivos pelos quais Paulo ora por esta igreja é para que ela pudesse compreender plenamente a vontade de Deus. Como nós precisamos compreender a vontade de Deus. Existem situações que nos cercam, que passamos, que desafiam a nossa teologia. A gente tem uma teologia muito organizada, e eu louvo a Deus por isso. A base da nossa teologia reformada é a soberania de Deus, e dessa base nós enxergamos todas as outras coisas: salvação, a doutrina do pecado, a doutrina da redenção, as doutrinas da graça. Todas essas doutrinas demais partem desse fundamento: soberania de Deus. Mas quantas vezes a nossa doutrina, que está tão encaixada aqui, desarruma toda na nossa mente quando a gente passa por alguma dificuldade. E aí Paulo ora para que esses irmãos pudessem compreender mais profundamente, mais plenamente a vontade de Deus. Tem situações que você passa, que eu passo, e que nós precisamos muito de que o Senhor nos dê essa capacidade de compreender além daquilo que os nossos olhos estão vendo, de que existem propósitos maiores, mesmo que para nós eles sejam misteriosos. E por fim, meus irmãos, nós devemos orar pelo desenvolvimento e pelo progresso do reino de Deus. Estava na mente de Paulo que o propósito da sua oração era a igreja, não era em benefício próprio, mas em benefício do reino, para que aqueles irmãos pudessem viver de maneira digna, para que eles continuassem frutificando, para que os dons pudessem aparecer na igreja e que a igreja pudesse seguir o propósito de ser discípula de Cristo.
Que o Senhor nos dê a graça de vivermos de maneira digna o Evangelho de Cristo, fortalecidos, perseverantes, longânimos, com paciência e gratos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe nessa tarefa desafiadora, mas possível com a graça de Deus. Amém. Alguma colocação que os irmãos gostariam de fazer? Não?